Irmãos, Aline, a paz de Deus, glória seja dada ao Senhor. Coiote, a paz de Deus, seja bem-vindo, boa noite. Cidinha, a paz do Senhor. Júlio César, Joelma, a paz de Deus. Cláudia, a paz do Senhor. Boa noite, meus irmãos, mais uma vez aqui, mais uma madrugada que vamos buscar a face do Senhor através da palavra dele. A palavra de Deus, irmãos, sempre é ensinamento. Eu moro em São Paulo, viu? Irmão, seja bem-vindo. Lucas, Wellington, a paz do Senhor. E a gente, irmãos, como servos de Deus, sempre temos que terminar o dia agradecendo ao Senhor e louvando o nome dele. Mesmo que as coisas estejam difíceis, mesmo que talvez aquilo que você queria não ocorreu da maneira que você desejava. O Senhor é Deus, irmãos, e há um tempo, como a gente estudou essa semana, já há um tempo determinado para todas as coisas. Lá em Eclesiastes, capítulo 3, diz disso. Então há um tempo determinado. Há coisas que Deus tem para fazer na minha e na nossa vida. Não tenho não, irmão. Sou de São Paulo, nasci em São Paulo. Sou paulista, sou filha de baianas. Mas não tenho família no Maranhão não, que eu saiba não. Tá bom? José Augusto, a paz de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, Simone, a paz de Deus, seja bem-vindo. Deus é grande. Então, independente do que você passou no dia que está terminando, independente do que você necessita de Deus, sempre dê glória. Agradeça ao Senhor. Fátima Rodrigues, a paz de Deus. Agradeça a Ele, minha vida, a paz de Deus. Porque Ele é Deus, irmãos, e Ele há de chegar com a solução para o teu problema. É que há um tempo para todas as coisas. Às vezes a gente quer as coisas do nosso jeito, na nossa hora e no nosso tempo. E o tempo de Deus e os pensamentos dele são muito diferentes do nosso. São muito maiores. Às vezes aquilo que para você é um problemão, para Deus não é um problemão, é pequeno. Mas tem que ser trabalhado, tem coisas a serem feitas, tem que ser ajustadas para que entre no propósito que Deus tem na tua vida. Loja digital, a paz do Senhor, seja bem-vinda, Berenice. Então, meu irmão, minha irmã, talvez você orou, procurou Deus no dia que está terminando, pedindo a Ele uma resposta por algo que você está necessitando. Mas o Senhor é Deus e Ele se movimenta até mesmo quando Ele está em silêncio. Hélio Soares, a paz de Deus. Nós viemos aí desde a semana passada, irmã Givanete, a paz de Deus, seja bem-vinda. Emanuel, a paz do Senhor. Conversando e falando sobre confiar em Deus totalmente, na sua totalidade, porque se você não confia em Deus totalmente, você não recebe também tudo o que Ele deixou através de Cristo para que você recebesse. Para receber as bênçãos totalmente da parte de Deus, você também tem que confiar nele totalmente. Ivo, a paz do Senhor. Eu estou aqui, irmãos, mais uma vez entrando num assunto que o Senhor vem falando há alguns dias. Sobre confiar totalmente no Senhor. E confiar totalmente no Senhor, irmãos, não é de qualquer maneira. Irmã Márcia, a paz de Deus não é de qualquer forma. Você tem que se alinhar àquilo que Deus quer e àquilo que o Senhor quer de mim e de você. Temos que se alinhar à vontade de Deus. Então, confiar não é apenas a gente falar, Deus, eu confio em Ti, mas os seus passos, os seus testemunhos, as tuas ações têm que estar ligadas com as do Senhor. Irmão, peço oração pelo meu relacionamento. Posso pôr o seu nome, Berenice, no caderno de oração, mas pode ficar tranquilo que eu vou orar, tá? Mesmo que você não permita, porque o caderno de oração a gente deixa ali toda vez que eu estiver orando, que eu for orar, que as irmãs também estiverem orando, vão estar intercedendo por esse caderno. E a oração, quanto mais oração, mais poder. Se assim você desejar, coloca um ok aí ou um oi, ou um sim, que aí eu coloco. Mas não se preocupe que eu vou orar pela tua vida, tá bom, Berenice? Amém, amém? Então vou pôr, tá? Gabriel, a paz de Deus. Marmorari, a paz de Deus também seja bem-vindo. Então, meu irmão, não é de qualquer forma. Hoje nós vamos ler Esdras, capítulo 6, ou capítulo 9, do versículo 1 ao 6, tá? Meu esposo é Eliandro. Eu vou estar colocando aqui, tá, irmã? Berenice. Eliandro. Tá orando, tá, irmã? Daqui a pouquinho a gente ora, tá bom?
Já pus no caderno de oração e Deus é Deus. Patrícia, irmã Patrícia, paz de Deus, seja bem-vinda. Meu irmão, é Esdras, capítulo 9, do versículo 1 ao 6, tá? É a palavra que nós vamos compartilhar hoje. Reginaldo, a paz de Deus. Mas tem uma revelação da parte de Deus nessa palavra. Tá bom, irmãs? Patrícia Figueiredo também, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Todos sejam bem-vindos. Esdras, capítulo 9, do versículo 1 ao 6, a nossa palavra. Deus abençoe, irmã Patrícia. Bom dia a todos. Irmãos, vamos orar. E mais uma vez eu vou falar, né, que eu sempre falo aqui, se você assim desejar e tiver fé, quiser deixar um copo com água aí, uma garrafinha de água, irmão, minha irmã, nós vamos orar para que Deus coloque nessa água poder para curar, para libertar, para transformar. Eu sempre falo para as irmãs aqui, porque isso é o que eu fiz, irmãs. Hoje meu esposo está caminhando para o Senhor, precisa de ajustes, porque, né, tem que deixar a própria vontade para viver a vontade do Senhor. Mas graças a Deus, irmãos, uma pessoa que não gostava de saber, não queria saber de nada de Deus, hoje é o primeiro que ora, é o primeiro que lê a palavra dentro da minha casa. E assim passa pelo meu filho, depois vem eu durante o dia. Então, irmãos, muitas das vezes eu pegava água, orava e colocava para fazer comida, para libertar, para salvar, para curar meu esposo, meu filho. Assim eu faço até os dias de hoje. Então, se você tem fé, faça isso, deixa aí uma garrafinha com água, um copo com água, para que Deus opere o milagre e ore naquilo que você precisa. Às vezes a salvação do seu esposo, você não precisa falar, porque quem não está firmado no Senhor não entende. Mas você é dona de casa, nós somos mulheres de Deus, ou tem muitos homens que são chefes, né, que fazem alimento e às vezes a esposa está precisando de uma libertação, o filho. Meu irmão, faça um arroz, faça uma comida e fale, Pai, em nome de Jesus, eu estou orando nessa água, o poder do Senhor para libertar, para curar, discípulo do Senhor, Furnarbe, a paz do Senhor, para que sejam curados, libertos, transformados. Faça isso, irmãos, que é a nossa ação que vai aliar com a nossa fé e crer no Senhor que o poder de Deus desce e faz milagre na minha e na tua vida. Mas precisa haver uma ação da gente, irmãos, não é só aprender e ficar lá guardando. Tem que ter uma ação da nossa parte, tem que ter um profetizar a palavra de Deus, tem que ter um movimento da minha e da sua parte, para que as coisas espirituais vindas do Senhor cheguem a mim e a você. Tá bom, meu irmão, minha irmã? Vamos começar, né? Coloque diante de ti, tem causa na justiça, precisa de uma porta de emprego, já desde agora, entre em espírito, fique em espírito de oração, para que o Senhor venha de encontro àquilo que você está entregando no altar do Senhor em clamor, pedindo a Ele. Diego, a paz de Deus. Então nós vamos orar e daqui a pouco nós vamos compartilhar e profetizar a palavra de Esdras, capítulo 9, do versículo 1 ao 6, tá bom? Marinalva, a paz de Deus, a paz do Senhor a todos. Vamos orar, meus irmãos? Neide, a paz do Senhor. Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, obrigado. Obrigado por mais um dia que está terminando. Obrigado pelo dia que se inicia, o último dia da semana, sexta-feira. Aí, Pai, onde em nome de Jesus a mão do Senhor nós cremos que operará milagres. Que a mão do Senhor sempre está trazendo um renovo para cada dia para as nossas vidas. Que nós possamos ter o nosso olhar espiritual aberto para enxergar as novas do Senhor que o Senhor tem preparado para cada dia. Pai, em nome de Jesus, mesmo havendo lutas, o Senhor nos diz que nós vamos ter vitória. Se a gente confiar no Senhor, as coisas do reino, aquilo que o Senhor, através da cruz de Cristo, foi conquistado, vai chegar a nós. Mas primeiro temos que buscar as coisas do reino. Primeiro buscar as suas coisas. Primeiro estar alinhado com o Senhor, para receber do Senhor todas as promessas. Meu Deus e meu Pai, o Senhor continua sendo aquele que guiou o teu povo pelo deserto, que ressuscitou Lázaro, que transformou a vida de Gideão, um menino que era o mais pobre, a família dele era a mais pobre, a menor tribo dali do povo, mas o Senhor fez com que eles libertassem o povo quando precisou. Meu Deus e meu Pai, o Senhor é um Deus que, assim como Jó, que levou ali, Pai, o Senhor deixou com que, permitiu com que ele fosse provado, mas em nada ele pecou contra ti. E ali ele recebeu de volta tudo em dobro aquilo que ele perdeu.
Meu Deus e meu Pai, o Senhor continua sendo o mesmo que livrou o teu povo do cativeiro 70 anos depois e cumpriu promessas. Infelizmente, o povo se rebelou contra o Senhor, mas tudo aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor foi fiel e cumpriu. E aquilo que eles desobedeceram, o Senhor também foi fiel e trouxe conserto para o teu povo. Obrigado, meu Deus, por tudo, porque o Senhor continua sendo aquele do passado, continua sendo hoje e continuará até o dia da tua vinda e para a eternidade. Obrigado, meu Deus, por cada vida, por cada família do caderno de oração. Coloco diante de ti, meu Deus, a Berenice e o Eliandro. O Senhor conhece o levantar e o deitar dos teus filhos. O Senhor sabe o que a tua filha está necessitando, o que precisa ser ajustado, o que precisa ser alinhado. Meu Deus e meu Pai, quebra o coração de pedra e coloca ali um coração de carne para ser moldado pelo Senhor. Para que os dois andem no mesmo propósito, nos mesmos passos, porque quando nós casamos, nós somos um. E precisamos sempre estar juntos no mesmo propósito, para que não haja divisão, porque lar dividido não prospera, lugar onde as pessoas, cada um pensa uma coisa, cada um tem um lado e o outro pensa de um jeito, não dá certo. Mas o Senhor é um Deus que une as famílias, o Senhor é aquele que tem prazer no amor da família. Então nós colocamos a Berenice e o Eliandro no teu altar. Pai, em nome de Jesus, nós cremos pela fé que o Senhor operará ali um movimento dentro dessa família, para que em nome de Jesus eles estejam unidos numa aliança só, mas também unidos com o Senhor. Pai, eu creio no coração de pedra sendo quebrado e sendo colocado ali um coração de carne para ser transformado pelo Senhor. Obrigado, meu Deus, pela vida da Berenice e do Eliandro, assim como na vida de todos os irmãos que pediram pelos seus relacionamentos, o Rodrigo, teve muitos outros, Pai. O Senhor é Deus, o Senhor é grande para fazer o milagre acontecer. Então nós colocamos não só a vida da Berenice e do Eliandro, como a vida de todo filho e filha do Senhor, nos 4 cantos dessa terra que precisa de um milagre no seu relacionamento. Obrigado, meu Deus. Obrigado porque cremos na autoridade do nome de Jesus Cristo, que assim está sendo feito para a honra e glória do teu santo nome. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, agora, Pai, eu agradeço ao Senhor pelos anjos intercessores do Senhor, que já está aqui, presente, intercedendo por essa live, as irmãs que ficam aqui intercedendo pela live, enquanto a gente está aqui falando da tua palavra. Obrigado, meu Deus. Multiplica na vida delas, leva ali, Pai, em nome do Senhor, de encontro a elas aquilo que elas desejam, fortalece elas no teu caminho, ajuda com que a cada dia elas cresçam em fé, para que a fé seja multiplicada, para que os milagres e aquilo que o Senhor escreveu para a história de cada uma delas chegue a cada uma delas, em nome de Jesus. Que a partir de agora eu diminua para que tu cresças, que a tua vontade seja minha e que tudo que o Senhor falar aqui chegue no coração certo e na casa certa, para que tome posse e receba mais uma palavra fortificada e fortalecida do Senhor para cada um que ouvir e receber. Pai, obrigado. Obrigado, Pai, obrigado, Filho, obrigado, Espírito Santo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Amém, minhas irmãs, amém, glória a Deus. Glórias ao Senhor. Tânia, a paz de Deus, bom dia, seja bem-vinda, viu? Palavra do Senhor em Esdras, capítulo 9, do versículo 1 ao 6, diz assim: Depois de tudo isso feito, alguns líderes do povo de Israel vieram falar comigo. Eles me contaram que o povo, os sacerdotes, os levitas não tinham ficado separados das pessoas e dos costumes pagãos, dos cananeus, dos heteus, dos perizeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Homens israelitas haviam se casado com mulheres estrangeiras, e assim o povo escolhido por Deus tinha se misturado com gente de outros povos. Jefferson, a paz de Deus. E os chefes e os líderes do povo haviam sido os primeiros a cometer esses pecados. Quando ouvi isso, rasguei as minhas roupas em sinal de tristeza, arranquei os meus cabelos e a barba e me sentei muito desgostoso.
Fiquei ali sentado, cheio de desgosto, até a hora do sacrifício da tarde. E o povo começou-se a juntar em volta de mim. Eram os que estavam com medo por causa do que Deus, o Deus de Israel, tinha dito a respeito dos pecados dos que tinham voltado da Babilônia. Valdeci, a paz de Deus, seja bem-vindo. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, eu saí daquele abatimento e me ajoelhei para orar, usando ainda roupas rasgadas. Então levantei as mãos para o Senhor, meu Deus, e disse: Ó Deus, estou muito envergonhado. Não tenho coragem nem de levantar a minha cabeça na tua presença. Estamos afundados nos nossos pecados que sobem até o céu. Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, nós te louvamos e agradecemos ao Senhor pela palavra de Esdras, capítulo 9, do versículo 1 ao 6, que foi profetizada aqui, e que a partir de agora vai ser compartilhada para a tua honra e glória. Nós louvamos ao Senhor porque o Senhor é um Deus e é um Pai que corrige os seus filhos porque ama. O Senhor não tem prazer no sacrifício ou na dor ou na morte de ninguém. O Senhor tem prazer sim que todos os seus filhos vivam e vivam em abundância, vivam em amor, vivam junto, ligados ao Senhor. Mas às vezes, Pai, muitas das vezes as nossas vontades, os nossos desejos atropelam a tua vontade. E aí o Senhor, por amor, chama a atenção, o Senhor corrige. Aqui dentro de Esdras capítulo 9, o Senhor traz uma mensagem de alerta. Obrigado por esse alerta desde já, que agora vamos compartilhar a partir de agora. Obrigado, Pai, obrigado, Filho, obrigado, Espírito Santo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Amém, irmãos? Palavra do Senhor de Esdras, irmãos, capítulo 9, quem leu o 8, finalzinho do 8, porque quando ele fala depois de tudo isso, é porque Esdras, quando ele volta do cativeiro da Babilônia, ele para numa cidade e descansa por 3 dias. Antes de ir ter com o povo que havia voltado com ele. Antes de levar ao povo, irmã Rosa, paz do Senhor Cássia, paz de Deus, bom dia. Antes de falar o que teria que ser feito, a reconstrução do templo, reconstrução das casas, as diretrizes, aquilo que Deus queria que fosse feito, para falar melhor. Mas quando ele chega, depois desse descanso, irmãos, ele chega e alguns do povo de Israel chega aos ouvidos de Esdras que o povo havia se perdido, que o povo não havia se afastado dos costumes, das adorações, dos deuses dos inimigos que haviam ali por perto. Muitos líderes, irmãos. E Esdras conta isso, relata bem. Começou pelos chefes, pelos líderes do povo que se casaram, deram seus filhos em casamento a um povo de nações estranhas. Maria Miranda. E o Senhor já havia falado que não podia, um povo escolhido por Deus não pode se misturar com deuses ou com costumes ou com coisas que não fazem parte daquilo que o Senhor quer. E muitos dos líderes, irmãos, escolheram mulheres egípcias de toda outra nação e ali estavam, vamos dizer assim, compactuando com a adoração daquelas pessoas, porque, irmãos, aqui não estamos falando dos inimigos, porque eles tinham a crença deles. Mas o povo que conhecia a palavra, que conhecia quem era Deus, sabia que o Senhor não permitia que se misturasse. Mas o povo escolheu, atropelou a vontade de Deus, e se casou, deu seus filhos em casamento, e ali estava uma mistura toda, estavam meio a meio, uma hora adoravam a Deus, outra hora buscavam os deuses das suas mulheres, do povo a quem eles estavam aliançando e trazendo para dentro do povo escolhido de Deus. Quando Esdras fica sabendo disso, irmãos, ele simplesmente rasga suas roupas e ali se abate. Mas o Senhor, irmãos, quando eu li essa palavra, eu falei, em que direção, Pai, o Senhor quer levar essa palavra? Porque a gente entende que verdadeiramente nós, como filhos do Senhor, irmãos, não quer dizer que a gente seja melhor do que ninguém. Mas a palavra de Deus é o que eu digo aqui. A gente tem que conhecer quem é Deus, quem é Jesus Cristo, quem é Espírito Santo, o que o Senhor deixou escrito para mim e para você, o que Ele requer de mim e para você, para que a gente não venha errar no meio da caminhada. Aquele que serve ao Senhor, irmãos, não se mistura, não coloca o pé em qualquer lugar.
tem que estar atento, tem que estar orando, tem que estar buscando. E o Senhor me chamou a atenção muito no finalzinho do versículo 8, ali, no finalzinho, tá? Do versículo 8, onde ele fala assim, que ele descansou por 3 dias, antes de chegar lá e ia ajuntar o povo para conversar, para falar aquilo que Deus queria. E o Senhor, dentro dessa palavra, ele tocou meu coração assim, irmãos, que ele descansou por quê? Porque o Senhor fez com que Esdras descansasse 3 dias, para ele ter uma noção do que tinha, do que ele tinha que fazer ali. Eu acredito, irmãos, que ele rodeou a cidade, ele andou ali no meio do povo que voltou, ele foi pesquisar um pouco aonde que ele estava e com que tipo de pessoa que voltou do exílio para que ele falasse. E ele, irmão, já tinha identificado algo de estranho. Por isso que chega a uns e fala, olha, aconteceu isso e isso. O povo virou as costas para o Senhor. Eles pegaram e continuam se misturando. Terceira, a paz de Deus seja bem-vinda. Continuam se misturando, fazendo aquilo que o Senhor não quer. Estão como se estivessem em cima do muro. Uma hora adora o Senhor, outra hora adora os deuses com aquelas que eles se casaram, com aqueles que as mulheres também do Senhor se casaram, com homens de outras tribos. E ali o Senhor falou muito ao meu coração assim, irmãos, tem situações nas nossas vidas que às vezes, irmãos, a gente olha e já quer resolver de pronto. A gente não para, descansa e olha ao redor para ver toda a situação por completo, para ver que passo, pedir ao Senhor para que passo Ele quer que a gente dê, para resolver a situação que a gente está vivendo. Irmã Malu, a paz de Deus, seja bem-vinda. Às vezes, irmãos, a gente, porque a gente, o ser humano, quando ele não está ligado no Senhor, ele funciona no automático. Vem a dificuldade, ele quer porque quer da noite para o dia, num estalar de dedo que se resolva. E começa a dar o seu jeitinho de qualquer jeito. Mas quando a gente está firmado no Senhor, a gente descansa e respira pelo menos. Vou dar um exemplo aqui. Você recebe uma má notícia, algo que você já estava já certo que ia dar certo e de repente vem, olha, não vai ser bem assim. Você tem que respirar, irmãos. Não é você ficar, ai meu Deus, e agora? Eu estava contando com isso, ou eu achava que ia dessa forma, e agora o que eu faço? Não, eu acho que eu vou fazer isso, eu acho que eu vou fazer aquilo. Mas em nenhum momento você para e respira e fala, não. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar em minha vida. O Senhor me alegrou meu coração, então ele estava de acordo. O inimigo não tem poder de frustrar aquilo que Deus já me entregou. E ali você respira, e ali você começa a olhar, pede para Deus um olhar espiritual. Pai, me dê um olhar espiritual para mim ver o tamanho e a totalidade da situação que está ocorrendo, para que o Senhor me dê direcionamento, para que eu dê o passo certo, para que eu não venha dar um passo fora da tua vontade. Então, quando o Senhor me mostrou Esdras descansando 3 dias antes de conversar, por isso que quando chega a má notícia a ele se abate, ele rasga suas roupas e fica ali parado, porque ele fica pensando, e agora, Senhor? E ele fica assim, irmãos, ele não toma atitude nenhuma, ele fica parado, ele fica ali abatido. E ali, quando chega perto da hora do sacrifício da tarde, que geralmente ele tinha que estar presente, ele se levanta, mas ele não se levanta para falar com o povo, ele vai orar do jeito que ele estava. Ele se põe de joelhos, levanta as mãos aos céus e começa ali a orar a Deus. E confessar os erros da próprio povo, que ele fazia parte do povo dele. Ele fala que está envergonhado, que não tem nem coragem de levantar a cabeça para pedir ao Senhor ou falar qualquer coisa, porque o povo havia pecado contra ele e o pecado já tinha subido aos céus. Então, meu irmão, minha irmã, muitas das vezes a solução não é você sair tomando decisão precipitada. A solução, às vezes, não é você ficar remoendo e falando, não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou falar com fulano, vou falar com ciclano, vou fazer... Não, irmão, é você respirar. É você descansar no Senhor, porque aquilo que é teu, ninguém pode roubar.
Aquilo que o Senhor entregou nas tuas mãos, a promessa, quer seja algo, o Senhor lhe deu. O inimigo não pode tomar, mesmo que às vezes chegou ali um impedimento, uma barreira, para fazer com que você de repente fale, olha, não vai acontecer, e deixe o seu lado humano sobressair. Não pode, irmãos. Irmã Coralha, a paz de Deus, seja bem-vinda, irmã, bom dia. Então, irmãos, não é a gente sair fazendo, irmãos, qualquer coisa, quando algo, talvez, que a paz de Deus, Robson, a paz do Senhor, que você queria de Deus e às vezes estava certo e de repente algum impedimentinho ali aconteceu, não saia desesperado, irmãos, tentando fazer do seu jeito, tentando ali fazer de qualquer forma. Descanse, no mínimo respire. E se coloque diante daquele que pode lhe ajudar a abrir o caminho da barreira que entrou na tua frente. Esdras ficou muito triste porque o povo tinha acabado de sair do exílio da Babilônia. Tinham ficado 70 anos, irmãos, cativos por conta de erros também. E nem bem voltaram, já estava ali virando as costas do Senhor, ele ali se abateu, ele falou, meu Senhor, o que eu faço agora? E ele ficou ali, da onde ele rasgou as vestes e ficou ali abatido, ali ele ficou até a tarde sentado, irmãos, ele não tomou uma atitude sequer. Ele ficou parado, e eu acredito que no Espírito, falando com o Senhor, meu Senhor, e agora? Tende misericórdia. É meu povo, são teus filhos, mas olha o que fizeram. E quando chega perto da hora do sacrifício, que é a hora de se apresentar para entregar ao Senhor o que já era de costume eles fazerem, ele se levanta. Mas ele não se levanta para tomar decisão e falar, olha, vocês têm que fazer isso e aquilo. Não, ele vai orar. Mas ele entra na presença de Deus se humilhando em prol do povo que estava pecando contra Deus. Ele não estava fazendo, mas o povo estava. E ele, como um líder, um sacerdote, um profeta, alguém que foi levado ali para levantar o ânimo do povo que havia saído do cativeiro para começar a reconstruir as coisas que estavam em ruínas, ele entrou na presença de Deus. Olha, Pai, tem de misericórdia. Eu não consigo nem olhar para ti, levantar minha cabeça, porque o povo pecou novamente contra ti e o pecado nosso chegou até os céus. Rosiane, a paz de Deus. Então, meu irmão, o Senhor está dando um recado que eu perguntei a direção, o Senhor está falando e eu estou dizendo aqui a direção que o Senhor falou. Cuidado, irmãos, de quando levantar uma barreira, acontecer um levante na frente de você, alguma coisa que você achava que estava tudo certo e começou a acontecer alguns percalços, e você sair fazendo as coisas do teu jeito, da tua maneira. Descanse. Pare, espere, Rodrigo Alcântara, paz de Deus. Pare de fazer as coisas em toque de caixa. O que é teu ninguém toma. As coisas de Deus, irmãos, são perfeitas. Mas a gente tem que parar, irmãos, com isso. E se porventura você fez algo que não agradou a Deus e você sabe disso, vá, peça perdão ao Senhor, Ele é fiel, Ele te perdoa. Mas tem que haver um reconhecimento, tem que haver se humilhar na presença de Deus. E Esdras assim faz. Deixa Deus agir, deixa Deus te direcionar nesta causa, nessa tua dificuldade. Roberto, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Cleonice, a paz de Deus. Não é por força, não é por violência, não é pela minha vontade nem a tua que as coisas se resolvem. Doce sorriso, a paz de Deus, é pela vontade de Deus que as coisas se resolvem. José Oliveira, a paz do Senhor. Esdras capítulo 9, ali o versículo começo, eu peço aos irmãos, quem puder, irmãos, estamos chegando aí final de semana, medite nas palavras, em alguma que você sentiu que é contigo, medite nela inteira, leia o capítulo 9 inteiro, se necessário, irmãos, eu digo assim, que às vezes a gente é tocado, a gente é picado, para sempre, sempre aprender mais de Deus, porque quando você dá o primeiro passo de ler, de meditar, o Senhor vai te levando para aprender mais, para você ver ali a história por completo. Mas comece ali, leia o capítulo inteiro de Esdras, capítulo 9.
para você replay, a paz de Deus seja roleplay, a paz do Senhor seja bem-vindo. Para você entender, irmãos, mais, para o Senhor se revelar mais. Nós precisamos aprender de Deus, irmãos, enquanto ainda é tempo. Vou falar novamente. Não podemos deixar, irmãos, o inimigo nos cegar, esse mundo nos cegar. A vontade de Deus tem que ser soberana na minha e na tua vida. Deixa eu só coisa aqui, irmãos, que desligou o áudio. Amém, irmãos? Temos que confiar no Senhor mais uma vez, totalmente. Aquele que está totalmente ligado no Senhor, confiando no Senhor, o Senhor abre os olhos, irmãos. Porque Esdras, com esse descanso, e o Senhor falando para mim falar para vidas aqui, quando você para e respira, para entender o que a situação por completo que está vindo contra ti, e depois de buscar ao Senhor, pedir para Ele força e direcionamento, você consegue, irmãos, a receber de Deus um direcionamento certo, um passo certo, na qual você vai ter vitória. A gente, irmãos, quando a gente está ligado no Senhor, quando a gente confia no Senhor, a gente tem que, em nome de Jesus, sempre estar afinado com Ele. Por quê? Porque a gente detecta o mal. Esdras já havia percebido, ele só não tinha confirmação. Mas o Senhor levantou alguém para ir lá contar a situação que estava o povo. Aquele que está alinhado com o Senhor, irmãos, detecta o mal de longe. Às vezes você é convidado para alguns lugares e o seu coração fecha. Você fica aquela, eu vou ou não vou? Eu vou ou não vou? Será que eu vou? O Senhor, irmãos, e se você orar e falar, Pai, por que eu estou assim? Ele vai dizer, talvez é um lugar onde ele não possa entrar contigo. E não vale a pena, irmãos, você colocar um pé num lugar onde Deus não está contigo. No mínimo, você pisando o pé onde Deus não está contigo, é você trazer às vezes alguma coisa daquele lugar para dentro da tua casa, causar algum dano dentro da tua vida. Jeremias, alinhe a paz de Deus. Estar aliançado com Deus, estar ali, irmãos, intimamente ligado com Deus, a gente recebe essas armas espirituais da parte de Deus para detectar as coisas, para detectar coisas que não estão indo bem, falar, olha, isso aqui não está batendo bem, vai dar ruim. Pai, em nome de Jesus, antes que aconteça qualquer coisa, eu coloco no teu altar. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, olha essa situação, olha aquela, olha isso, olha, eu estou à porta de emprego, olha aqui minha causa na justiça, olha aqui, Pai, coloca os advogados, olha aqui minha empresa, olha aqui isso, os meus clientes, olha. Irmãos, a gente tem que fazer isso. Senão a gente, irmãos, erra muito. E cada erro que a gente comete, não reconhecendo, mais longe a gente vai ficando do Senhor. Aqui dentro dessa palavra, Joabe, a paz do Senhor, o Senhor mostra que os próprios líderes do povo, desde sacerdote a chefes, tinham casado com pessoas e sabiam que não podiam se misturar com o povo daquela terra, com os costumes deles. A gente está vendo algo diferente do que está acontecendo no dia de hoje? Jonathan, a paz do Senhor, dentro do povo que se chama pelo nome do Senhor? Tão igual Esdras, irmãos, nós estamos vendo agora. O povo que diz, o sistema evangélico, o sistema religioso que está por aí, irmãos, estão tudo misturado com as coisas desse mundo. Estão afundando-se ali, irmãos, cada vez mais nas doutrinas humanas, esquecendo da essência da doutrina de Deus. Pouco indefere, irmãos, placa religiosa, vou falar novamente, ou título desse ou daquele outro. O que nos importa e é o nosso dever é cada dia estar marchando para caminhar para mais próximo do Senhor. Mas não é uma contenda danada, é um ministério contra o outro porque o outro sabe, irmãos, é cada coisa. E nisso estão perdendo tempo porque o Senhor está voltando. É perdendo tempo mesmo e fazendo com que as ovelhas que não são dele, são do Senhor, também se percam, porque estão acostumados com esse tipo de evangelho. Luana Santos, com esse tipo de coisa. Depois o errado é os desigrejados, o errado é aquele que levanta um profeta que vai lá falar o que está acontecendo de errado, que tem gente até mandando o profeta calar a boca. Tem ministério aí, irmãos, que já pregou dizendo que o ministério de profeta já acabou.
Para quê? Para não ouvir os seus próprios erros. Para não ser confrontado com o erro que está ali. Olha o nível do que está hoje, a apostasia, como está escrito na palavra de Deus nos fins dos tempos, está aí diante de nós, mas tem gente ainda acreditando que não é bem assim, prefere julgar o outro e esquecer que as escrituras elas vão se cumprir, e elas se cumprem todas, irmãos, ao pé da letra. Se Deus fala que no final dos tempos a apostasia, o amor de muitos esfriaria, vai acontecer, quer dizer, vai acontecer, não, já está acontecendo. Então, onde está o nosso preparo? É se misturando com a doutrina de um aqui, de outro ali, de outro aqui, de outro acolá, de outro acolá, e a doutrina verdadeira e santa que é a do Senhor, onde fica em tudo isso? Estava acompanhando aí algumas coisas sobre o Gideão desse ano, irmãos. Teve poucos pastores, que eu acho que esses que falaram contra não vão pregar nunca mais ali. Porque pelo menos o Espírito Santo de Deus, de alguma forma, entrou na vida daquelas pessoas para confrontar o que está sendo feito dentro do povo que se chama pelo nome do Senhor. Alexandre, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Então, meu irmão, minha irmã, o Senhor está chamando a atenção de todas as formas. Mas chega uma hora que, se a nossa vontade superar a vontade de Deus, Ele vem trazer um puxar de rédea. Olha, não é bem assim, é aqui ó, que eu quero você. E quem quer ser puxado a rédea pelo Senhor? Ninguém, irmãos. Aquele povo havia experimentado 70 anos num cativeiro por conta de erros que tinham feito lá atrás. Aí saem os poucos que voltaram, aí faz tudo de novo contra aquilo que Deus já havia falado. Aí uns ficaram com medo, aqueles que rodearam Esdras, irmãos, não foram qualquer pessoa, porque eles sabiam que dali vinha coisa de Deus para consertar eles. Então eles ficaram com medo e começaram a cercar eles ali, porque falou, não, esse aí verdadeiramente é homem de Deus, está orando, se colocando na brecha em nosso favor, orando a Deus, pedindo misericórdia, perdão pelos nossos pecados. Ele não cometeu, mas está falando do nosso. Então vamos ficar ali. E ali eles começaram a ficar com medo, porque eles lembraram do cativeiro de onde eles tinham subido. Então, meu irmão, minha irmã, meus irmãos, não vamos se precipitar com as adversidades ou com algumas coisas que estão aparecendo como empecilho. Respire. Respire, olhe para Deus e fale, olha, Pai, eu não estou entendendo. Estava tudo bem. Vamos dizer aí no relacionamento, estava tudo bem, tudo certo. Na vida financeira estava tudo bem, Senhor. No negócio eu já ia fechar o negócio, estava tudo certo, mas de repente uma barreira aconteceu. É para você se desesperar e sair. Não, eu vou lá no banco ver se eu consigo isso para resolver isso. Não, eu vou falar com fulano para ver se intercede pelo meu casamento. Não, irmãos, busque a Deus. Vai ajoelhar para Deus te dar direção. Aí se Deus falar, vai lá conversar com a irmã fulana, que eu vou falar com ela e ela vai dar direcionamento do que você tem que fazer na situação do teu relacionamento. Ou então, olha, na tua vida financeira, olha, obrigado por você, né? Vou fazer por você porque você está me recorrendo a mim, então faça dessa forma. Meu irmão, Deus quer te ajudar, Deus quer fazer por mim, por você, mas a gente não pode sair fazendo aquilo que é contra aquilo que Deus quer. Então vamos parar, respirar, olhar onde é que foi o passo que pode ter sido dado errado, que o inimigo usou e levantou esse bote para lhe dar, essa rasteira, tentar lhe dar uma rasteira. Mas a partir do momento que se você detecta o mal, que aquilo não era para acontecer e você recorre a Deus, o Senhor vem ao teu encontro, o Senhor vem de encontro à tua necessidade e te justifica, lhe abençoa, lhe cura, lhe liberta e lhe transforma. Thaís Souza, a paz de Deus. Meu irmão, minha irmã, vamos buscar mais a Deus para detectar as coisas com antecedência. O povo de Deus parece que está dormindo. As coisas estão acontecendo, mas parece que estão dormindo, porque continuam com as mesmas práticas, continuam com a mesma toadinha.
para arrancar a gordura das ovelhas, para fazer com que as ovelhas fiquem ali aprisionadas no aprisco deles, no curral deles, não no aprisco de Deus. Não no aprisco onde a porta do aprisco das ovelhas é Jesus, onde o bom pastor, o verdadeiro pastor é Cristo. Para não errar, irmãos, de não fazer como o povo. Quem lê um pouquinho antes vai ver, olha, já pensou você passar 70 anos cativo, na mão de povo estranho, sendo ali assolado, sendo ali oprimido, porque simplesmente virou as costas para o Senhor. Aí eles são libertos, poucos sobem e voltam, em vez de fazer o que Deus mandou, vai lá fazer tudo de novo. Por isso que às vezes a princípio ele se abate, senta e fala. Ele não acredita, irmãos. E às vezes é o que acontece, às vezes umas coisas acontecem diante da vida da gente que a gente não acredita, não. Isso não está acontecendo. Mas não é para a gente desesperar e falar, então está tudo perdido, não, eu vou tentar resolver desse jeito, desse jeito. Não, é pegar e falar, não, pai, eu acho que eu tenho que parar. Eis-me aqui. Fala comigo, meu Deus. Gerlândio, a paz do Senhor. Eu não sei o que fazer nessa situação. Eu já orei, já tentei, mas vídeos incríveis, a paz de Deus, seja bem-vindo, bom dia. Pode ser que algo eu fiz ou algo passou despercebido às minhas vistas e eu não percebi, não fiz nada. Me ajude a detectar onde está o mal, da onde o mal veio para que eu ore e bata em retirada. Porque aquilo que o Senhor me prometeu, o inimigo não tem poder de tomar. Assim no seu casamento, assim na sua vida financeira, na sua vida espiritual, na sua vida na cura, na sua saúde. Eu não sei, irmão, já quem o Senhor quer dar esse recado, porque o Senhor falou dessa forma, houve uma barreira que se levantou, algo que já estava certo, que já estava tudo bem, tudo foi algo assim que foi de surpresa. E a pessoa, em vez de estar pensando em parar, tá questionando, não questione. Ajoelhe, se não pode ajoelhar, pare num cantinho onde esteja só você e Deus e fale com teu pai. Desça a casa do oleiro, converse com ele. Se preciso for, ele precisar lhe pegar na mão como barro e amassar um pouco, irmãos, deixe ser amassado nas mãos do Senhor, mesmo que às vezes, a maioria das vezes, vá causar um desconforto, pode causar dor, mas é o melhor jeito, porque Deus vai te levantar um vaso novo, vai te fazer um vaso novo, algo novo e perfeito, um vaso perfeito, sem buraco, sem trinca, para ele derramar o novo do Senhor para a tua vida, para te dar direcionamento novo para onde você tem que se direcionar. Mas não faça nada sem o Senhor. Não faça nada sem a direção de Deus. Ouça o que Deus está lhe dizendo, irmãos. Ouça, porque ainda dá tempo. Ainda há tempo. Edégia, paz do Senhor. Ed, RJ, paz de Deus. Diego Costa, paz do Senhor. Ainda há tempo, irmãos, da gente recorrer ao Senhor e Ele dos céus ouvir. Agora, quanto mais próximo da vinda dele, chegar no fatídico do dia, dele fechar a porta da graça, irmão, aí não vai adiantar orar, não vai adiantar pedir, não vai adiantar gritar, porque ele já vem como juiz para julgar as nossas vidas, os nossos passos, as decisões que tomamos. Mas ainda há tempo. Então pare, respire agora. Joyce, a paz de Deus. Mesmo que aquilo que se levantou para você talvez seja algo que para você, humanamente falando, é muito grande. Rosildo, a paz do Senhor, é uma coisa que talvez está fora do teu controle, mas nunca foge do controle de Deus. Rai, a paz do Senhor. José, a paz de Deus. Então confia no Senhor, porque Ele está no controle de tudo. E tudo que Ele faz é perfeito. A gente que faz e dá umas cabeçadas ali, outras aqui, porque tomamos decisões de nós mesmos. Mas quando a gente é direcionado por Deus e obedecemos a direção que Ele nos dá, meu irmão, não vai dar errado. O que dá errado é a nossa vontade. O que dá errado é as nossas decisões sem perguntar para Deus, sem pedir direção. Denis Santos, João Souza, Esdras sabia a quem recorrer. Rosana, paz do Senhor. Ele sabia quem recorrer. Ele se abateu porque ele falou. Acho que ele não acreditou. Ele falou, meu Deus, acabamos de voltar, Senhor.
Passamos por ali por um momento difícil, 70 anos por conta de erros, de coisas erradas. E agora vamos fazendo de novo? Não, meu Senhor, tem de misericórdia. E ali ele se apresenta. Meu irmão, a gente tem que se apresentar ao Senhor. Quando aquilo que você, Silva, Paz de Deus, seja bem-vindo. Quando você não consegue resolver, Deus pode resolver por você. Então recorra a Ele. E posso dizer com toda certeza, irmãos, pode às vezes que você está na mente que de uma pessoa pode vir te ajudar, uma pessoa vai fazer algo por você, mas essa pessoa nunca vai superar o poder de Deus para resolver por você. Então é melhor buscar a Deus primeiramente. Se for direcionamento de Deus, Deus fala, não, pode ir, porque esse daqui eu vou levantar para lhe ajudar. Aí você vai e faça, mas não faça você sozinho, sem direcionamento de Deus. Busque Ele, porque Ele move terras e céus, irmãos, para que aquilo que você precisa chegue nas tuas mãos. Se possível for Ele mexer na natureza, no tempo, parar o sol, fazer com que a lua que não amanheça ou que não escureça, irmãos, o Senhor faz se for para te beneficiar. Se há uma ordem de Deus for mandada e o homem não fizer aqui na terra, o Senhor move terras e céus por amor a você. Então tem que confiar, mais uma vez, confie totalmente no Senhor. E confiar, irmãos, não é só de boca. João Souza, a paz de Deus, não é só aqui, ó. Tem que ser de dentro para fora. E com ação. Irmã, mas que ação? Orando, colocando em prática a palavra do Senhor, profetizando. Loucuras de mãe, a paz de Deus. Para que as promessas do Senhor, que o mundo espiritual chegue até o teu encontro e se materialize na tua promessa. Meu irmão, minha irmã, Deus é Deus. Ele fez com o povo dele, ajudou, corrigiu, ele faz tudo. E tudo que ele faz é perfeito. Ricardo, a paz de Deus. Então confia no Senhor, porque Ele é poderoso e tudo Ele fará por ti e fará por nós. Amém, meus irmãos? Deixa eu só marcar. Paz de Deus novamente. Boa noite, bom dia, minhas irmãs. Esdras, capítulo 9, do versículo 1 ao 6 foi que lemos aqui, mas lê ele completamente. Deixa eu só escrever aqui. Antônio Carlos. Vamos orar, tá, irmã Malu? Antônio Carlos, vamos orar, tá, irmãos? Pelo Antônio Carlos que está hospitalizado. E eu creio no poder do Senhor que move-se. A gente tem que ter fé, irmãos. Enquanto a pessoa respira, eu tenho fé. Então vamos profetizar a cura do Antônio Carlos, como o relacionamento da irmã Berenice e o Eliandro, assim como outros que pediram oração durante a semana. Vamos agradecer ao Senhor, porque eu creio que o Senhor já visitou cada um e no tempo determinado por Deus as coisas vão acontecer. Mas precisa você crer. Hoje em dia, irmãos, o Senhor nos falou no passado, vou repetir novamente, que esse ano nós íamos ser provados na nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se a gente não entender que Deus é Deus, que Ele nos avisa com antecedência, que a gente seria aprovado, que esse ano 2025 não seria fácil, mas quem tivesse fé ia vencer, é para a gente colocar em prática a nossa fé. Tá difícil? Coloque a fé em Deus, confie no Senhor, porque Ele virá e lhe trará a vitória. Então, em nome de Jesus, Deus é Deus. Vamos estar orando, tá, irmã Malu, também pela Sofia. Glória a Deus, irmãs, vamos orar para agradecer esse Deus com uma palavra assim, de alerta, é um sinal que o Senhor está dando, uma luzinha ali piscando, olha para mim, cuidado, dá uma revisada aí, ai, olha, você achou que, mas eu estou dando ali uma parada para que você, em nome de Jesus, começou a tomar 10 dias, vai melhorar, viu, irmã Malu, ela vai melhorar em nome de Jesus Cristo. Então a gente vamos ver como ensinamento o que aconteceu ali com Esdras e o povo de Deus, para que não venha ocorrer a mão do Senhor vir como conserto nas nossas vidas, porque a gente está errando pelo caminho ou não. Mas se a barreira se levantou, Deus é poderoso para derrubar. Mas você tem que buscar Deus. Não busque a sua força, não busque com a força do outro, não fique esperando o outro fazer por ti. Faça você por ti, porque o Senhor vai vir dos céus e lhe ajudará. Tá bom? Michael, a paz do Senhor seja bem-vindo. Vamos orar, irmãos? Louvado seja o santo nome do Senhor.
Pai amado, obrigado, meu Deus, obrigado por mais esse dia, obrigado, meu Pai, pela tua santa palavra de Esdras, capítulo 9, do versículo 1 ao 6. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom. Obrigado pelo amor que o Senhor tem por nós, pelo teu povo, que nós estamos vendo aí que está tão igual o povo no tempo de Esdras. Mas se a gente interceder, se a gente clamar ao Senhor, se a gente pedir misericórdia em favor do povo, porque são nossos irmãos, porque vamos para o mesmo lugar, vamos para o mesmo, somos filhos do mesmo Deus. E precisamos, Senhor, com que em nome de Jesus o Senhor abra os olhos deles, antes que eles se percam totalmente. É um povo, Pai, que lhe conhece, vamos dizer assim, mais ou menos, mas sabe que o Senhor existe. Meu Deus e meu Pai, visita cada ministério, cada pastor, cada profeta, N títulos aí, ministérios dentro da nossa nação e fora dela. Pai, visita esse povo. Dá ali, Pai, um sinal, coloca ali, Pai, um pare, para que eles voltem e corram para o Senhor enquanto ainda é tempo. Obrigado, meu Deus, pela vida do Antônio Carlos, Pai, porque nós também cremos que os teus anjos já estão indo lá, ao redor do leito onde ele está, Pai, para levar cura, para transformar a vida dele como um testemunho vivo do teu milagre. Nós profetizamos a cura do Antônio Carlos, nós profetizamos a cura, Pai, da Sofia, nós profetizamos, Senhor, a aliança totalmente restaurada da Berenice e do Eliandro. Meu Deus e meu Pai, quantas vidas aqui estão colocando seus relacionamentos, as suas vidas financeiras, a sua saúde, Pai. Quantos filhos do Senhor têm passado por lutas tamanhas na área da saúde? Estão colocando seus negócios, as suas causas na justiça, seus advogados, juízes, audiências. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é poderoso para fazer milagres. Pai, eu não conheço a vida de ninguém aqui. Só o Senhor conhece o levantar e o deitar, o nosso presente, o nosso passado, presente e futuro. É só o Senhor que conhece. Mas aquele que recorre ao Senhor recebe de ti um cuidado especial, recebe um olhar de cuidado, de guarda, de cura, de libertação e de salvação principalmente. Meu Deus e meu Pai, nós agradecemos na autoridade do nome de Jesus Cristo, que tudo que os teus filhos estão colocando no teu altar, eles vão receber em nome de Jesus Cristo. Dê direcionamento, Pai, abre os nossos olhos espirituais e principalmente nos dê o dom do discernimento, porque é necessário, Pai, nesses tempos e será muito mais usado pelos tempos que estão por vir. Meu Deus e meu Pai, nos ajude, Pai, a não desviar nem para a esquerda nem para a direita e sempre olhando para Ti como nosso foco, como o centro da nossa vontade. Agindo o Senhor, quem pode impedir, assim diz o Senhor. Meu Deus e meu Pai, tem muitos que estão com seus ouvidos fechados, Pai, ou abre os ouvidos do teu povo agora, para ouvir o que o Senhor está dizendo aqui para mim. Agindo eu, quem pode impedir? Meu Deus e meu Pai, que essa palavra, que esse alerta, que essa palavra de esperança, que o Senhor está agindo e ninguém pode impedir, chegue no coração daquele que está duvidoso. Tira o coração de dúvida, tira, Pai, a incredulidade, coloca ali, Pai, uma fé tamanha que eles recebam seus milagres, que nós recebamos nossos milagres, porque eu também preciso. Meu Deus e meu Pai, visita cada família, cada pessoa necessitada, quer seja nas ruas, em um canto onde houver alguém precisando de Ti, que assim o Senhor esteja lá presente, para abençoar, para curar, para libertar, para transformar. Meu Deus e meu Pai, blinda as nossas casas, Senhor, marca com o sangue de Cristo, na frente, atrás, em cima, embaixo, esquerda, direita da nossa vida e do nosso lar, para que o inimigo, Pai, que foi aí liberto, para aquilo que os povos, muita gente tem invocado o mal, não toque a vida dos teus filhos e filhas, nem a casa, nem o lar, nem as famílias. É o que eu lhe peço, Pai, crendo pela fé, em nome de Jesus Cristo, que assim está sendo feito, para honra e glória do teu santo nome. Pai amado, Pai bendito, obrigado. Dai-nos, Pai, um coração segundo ao seu. Porque um coração guiado segundo ao Senhor, e segundo ao teu coração, não erra, não desvia, não se perde. Pai, nos ajude.
Nos ajude por esses tempos que estão se iniciando. Tempos que já vêm, não têm sido bons, mas o Senhor tem nos mantido de pé, através da fé, através do seu amor e da tua misericórdia. Que a tua misericórdia, Pai, alcance os lares e as famílias nesse dia. Último dia da semana, que mais tarde venhamos aqui mais uma vez agradecer ao Senhor por mais uma semana que termina. Agradecer ao Senhor pelo olhar diferenciado que o Senhor está abrindo, para que nós possamos colocar os nossos pés onde o Senhor também colocaria. Meu Deus e meu Pai, guarda-nos, Senhor, e seremos guardados. Livra-nos, Senhor, e seremos libertos. Abençoa-nos, Senhor, e seremos abençoados. Salva-nos, Senhor, e seremos salvos. Obrigado, meu Deus, pelo poder colocado no copo com água, nas garrafinhas com água, nas mãos levantadas para as caixas d'água. Pai, todo aquele que provar da água, quer seja da caixa d'água, da torneira, do filtro, Pai, em nome de Jesus, haja poder do Senhor ali para curar e libertar. Quer seja o esposo, a esposa, o filho, as filhas, as visitas, porque o Senhor é Deus, um Deus de família, um Deus que quer salvar o seu povo. Pai, em nome de Jesus é o que eu profetizo. Em nome de Jesus, desde já agradeço pela fé que assim está sendo feita. Em nome de Jesus Cristo. Eu louvo ao Senhor e agradeço, Pai, por cada vida que já pediu oração desde o começo da semana e desde o início do ano no caderno de oração. Apresento o nosso caderno de oração aqui. Também apresento o caderno de oração da irmã Thaís. Pai, de todos os teus filhos que ainda estão firmados no Senhor, na sua verdadeira essência, que também tem os seus cadernos de orações. Visita, Pai. Visita os entes queridos do teu povo. Dê força, dê fé dobrada, porque precisamos. Meu Deus e meu Pai, não deixe com que nenhum de nós se perca, porque maior é o Senhor quem pode impedir. Assim diz o Senhor. Meu Deus e meu Pai, obrigado. Eu louvo ao Senhor e agradeço, hoje e sempre. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, amém, amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Louvado seja o santo nome do Senhor. As irmãs que estão aqui na live, espera um pouquinho que eu vou despedir de vocês, tá? A paz de Deus, minhas irmãs, do grupo, do YouTube. Que em nome de Jesus, até mais tarde, que estamos terminando a semana, que essa sexta-feira seja uma sexta-feira onde você sinta a presença de Deus, onde a mão do Senhor opere milagres, onde a mão do Senhor lhe dê direção. E que a tua vontade não seja mais a tua, mas a vontade de Deus. Em nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor, meus irmãos, até mais tarde.